crianças, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma história. Hoje nós vamos aprender a história do rei Josias. Então, para começar, olhem aqui. Josias, o herói restaurador. Mas vamos pensar um pouquinho, o que será que deve ser restaurador? Qual que é o sentido dessa palavra? Restaurar quer dizer arrumar, consertar, restabelecer. Então, Josias, vamos lembrar disso, ele era o herói restaurador. O versículo para a gente memorizar, olhem só. Nem antes e nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para Deus de todo o coração. Vamos ver de novo? Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse a Deus de todo o coração. Vai estar lá em 2 Reis, tá bom? Vamos começar nossa história então? Há muito tempo atrás existia um reino. Nesse reino existia um rei. Vamos ver a cara desse rei? Um rei muito mau, chamado Amon. Olha a cara do rei, que mau. Ele se chamava Amon. E a esposa dele se chamava Jedida. Esse rei e essa rainha tiveram um filho. Quem que era esse filho? Esse filho era Josias. Josias, então, nasceu um menino muito lindo, muito saudável. O pai dele, por ser um rei muito mau, não reinou por muito tempo. Logo o pai dele morreu. Quando o rei morre, quem que fica no lugar do rei? O filho do rei. Aí quem que ia assumir esse trono então? Quem que ia ficar no lugar desse rei? O Josias, que era o filho do rei Amon. Só que daí tem um pequeno detalhe. Josias, nessa época que o pai dele morreu, ele tinha apenas 8 anos de idade. Imagina só, vocês crianças, alguns têm 8, outros já passaram um pouquinho, mas vocês são crianças. Imagina tendo que assumir um trono, governar um lugar? Pois então, Josias ele teve que assumir, porque ele era o sucessor desse rei. Ele veio depois desse rei, tinha que assumir. E foi o que ele fez. Olhem só, ele foi coroado rei. Olha só como ele era pequenininho, nem alcançava ainda os pés no chão da cadeira, olha só. Então, e olha essa aqui, ele já reinando, com apenas, lembrando que ele tinha apenas 8 anos de idade. Aí tá, ele pensou, bom, meu pai era um rei muito mau, eu não vou ser igual ao meu pai, eu quero reinar igual ao rei Davi, porque o rei Davi, além de ser muito sábio, ele temia a Deus. E dessa forma que eu quero governar. E foi assim que ele fez. Aí ele foi crescendo, governando, tomando algumas atitudes, sempre baseados na vontade de Deus. Aquele adulto. Aí passou alguns anos, ele tinha por volta de 26, mais ou menos, 26 anos. Ele pensou, eu acho que eu quero reconstruir o templo de Salomão. O templo que Salomão havia construído quando era rei. Salomão, para quem não sabe, foi filho do rei Davi. E ele pediu a Deus muita sabedoria. Deus deu a sabedoria a ele e o que ele fez? Ele construiu um templo para adoração do Senhor. Só que como o tempo passou, o que aconteceu? Esse templo foi ficando meio estragado. Então, Josias, depois de muito tempo depois, pensou, eu vou mandar restaurar esse salão, esse templo, para que a gente possa orar ao Senhor nesse templo, louvar, agradecer. Então aqui, ó, o templo estava mais ou menos assim, ó. Tava meio estragadinho, né? Aí, com a ideia do rei Josias, Josias falou assim para os pedreiros, vão atrás de madeira
vão atrás de pedra para que a gente consiga restaurar o templo, para a gente dedicar nossas orações ao Senhor lá dentro. Para isso, o que precisa para a gente restaurar alguma coisa, para a gente reconstruir alguma coisa? Precisa de dinheiro, não é? Aí Josias falou assim, ele chamou um sacerdote, um grande sacerdote, chamado Ilquias, que era lá daquele palácio dele, chamou e falou assim, procura todo o ouro, toda a prata que tem aqui no nosso castelo, para que a gente possa pagar os pedreiros, para que os pedreiros possam reconstruir o templo. Aí aqui, ó, aí o Ilquias foi procurar. Procurou num baú, procurou numa sala, e nos reinos tinha muito ouro e muita prata. Então, ele foi procurando, achou, pagou os pedreiros, porque quando a gente vai fazer alguma coisa ou pedir para que alguém faça, a gente tem que pagar. Isso é o correto. E foi o que o Josias fez. O rei Josias fez isso porque ele era uma pessoa correta. Aí, esse é o sacerdote, Ilquias. E olha só o que tem na mão dele, o livro da lei. Por que será que está esse livro da lei na mão do sacerdote? Porque naquela época não existiam livros igual a gente tem hoje em dia. Livros com capa, livro todo cheio de ilustração. Não, os livros eles eram em forma de pergaminho. Quando o sacerdote estava lá procurando as pratas do castelo, ele achou esse livro da lei e ele começou a ler. Então ele chamou o rei Josias e explicou para o rei: olha, rei, eu encontrei um livro da lei, e levou para que o rei Josias pudesse ler. Nesse livro estava dizendo tudo que as pessoas poderiam fazer de bom, que era adorar o Senhor, orar, fazer só coisas boas, ser pessoas boas. Aí o rei Josias começou a ficar muito triste. Por quê? Porque aquelas pessoas do reino onde ele reinava não estavam adorando ao Senhor. Aí ele teve uma grande ideia. Pegou aquele livro da lei, chamou todas as pessoas do seu reino e começou a ler aquelas histórias. Começou a ler tudo que as pessoas tinham que fazer para adorar ao Senhor. Então, as pessoas se deram conta de que estavam muito erradas, que elas ficavam adorando ídolos, elas ficavam brigando, fazendo coisas que não agradam aos olhos de Deus. Então, quando eles se deram conta disso, eles fizeram uma nova aliança com Deus através do rei Josias. Isso está querendo dizer o quê? Que o rei Josias restaurou a aliança entre o povo e Deus. Por isso que Josias ele foi chamado de o herói restaurador, porque ele restabeleceu, ele restaurou a aliança das pessoas com Deus. Aí, diante de tudo isso, as pessoas autorizaram que fossem queimadas todas as imagens, que eles não iam mais adorar nenhum ídolo. E assim aconteceu. Então, Deus ficou muito feliz sempre com todas as atitudes do rei Josias. Gostaram da história? Então essa é a história do rei Josias, o herói restaurador. Um beijo! Oi, crianças do Ministério Infantil. Vocês viram que legal aí a história então do rei Josias, né? Foi chamado de rei restaurador. E vocês viram um pouquinho do que é ser restaurador, do que é restaurar. Bom, restaurar é tirar tudo aquilo que não presta para que aquilo que é bom, aquilo que produz coisas boas, ela venha acontecer. E eu vou mostrar para vocês aqui na prática, no meu jardim aqui, meu pequenininho jardim, né, das minhas plantas, como um jardineiro faz para restaurar uma plantinha. Como que um jardineiro faz para permitir que aquela plantinha cresça novamente? Às vezes, as plantinhas, para que elas possam crescer, elas precisam ser restauradas. Como assim, tio Johnny? A gente precisa, às vezes, tirar algumas folhas mortas, a gente precisa, às vezes, tirar aquela plantinha da terra onde ela está
melhorar aquela plantinha, aquela terra onde ela vai ficar agora, para que ela tenha nutrientes e cresça. E ela cresça e ela fique frondosa, ela fique bonita. Porque a palavra de Deus diz que todo ser que respira louva ao Senhor. E as plantinhas, elas respiram, elas vivem. E o fato dela estar bonita, frondosa, é motivo de louvor ao Senhor, não é? Então, ó, tem aqui uma amoreira que vocês vieram aqui em casa plantar, ela já tá grandona. Ó, deixa eu fazer uma mostra aqui, ó. Ela tá enorme, ela tá muito mais alta que o tio Johnny. Só que ela tem que ficar mais alta e mais cheia de frutinhas. E nesse processo em que ela cresce, algumas folhinhas dela vão ficando escuras, vão morrendo. E se ela ficar no talinho, ela não cresce da maneira que tem que crescer. E às vezes isso acontece com a gente, viu? Às vezes nós nos desviamos da palavra de Deus, às vezes nós nos distanciamos de Deus e Deus precisa nos restaurar. Precisa retirar de nós, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, deixa eu ver se vai pegar. Ali, tá vendo como é que tem folhinhas mortas? Ó, deixa eu mostrar aqui, tem uma aqui, ó. Às vezes, algumas folhinhas assim, ó, que já não servem para nada nas plantinhas, elas ficam agarradas no caule. E aí a plantinha não consegue crescer. Por quê? Essas plantinhas, elas ficam roubando os nutrientes da planta. E às vezes o pecado rouba os nossos nutrientes. Às vezes a desobediência rouba os nossos nutrientes. E aí, Deus, que é o nosso jardineiro, precisa tirar de nós, como se fossem as plantinhas dele, tudo que não é bom, tudo que não é legal, tudo que vai nos distanciar dele. Assim como o jardineiro faz com a plantinha, Deus quer nos restaurar. Assim como o jardineiro, ele cuida do solo, por exemplo, aqui eu tenho um solo, ó, onde há vários tipos de plantinhas legais. Só que nesse meio desse solo, às vezes nasce aqui, ó, uma plantinha que não poderia estar aqui, que está roubando aqui o nutriente do solo onde a plantinha está sendo alimentada. Às vezes cai aqui, ó, algum bichinho. Aí o jardineiro, ele precisa retirar todas essas plantinhas, esses matinhos que sufocam a plantinha que de fato tem que estar crescendo, para que ela não morra. Por quê? Porque o jardineiro, ele quer que essa plantinha fique bonita, fique cheia, fique vistosa. Louve a Deus em sua essência. Viram? Então, restaurar é pegar aquilo que uma vez me impede de crescer, uma vez me faz mal, ou às vezes pode me distanciar de Deus, e retirar aquilo e tornar aquele solo, aquela planta, a nossa vida mais cheia de Deus e mais em louvor a Deus e em todos os dias na presença de Deus. Todos nós nascemos para louvar e engrandecer a Deus. O rei Josias fez isso. Quando ele viu que o povo estava distante de Deus e não louvava a Deus, ele buscou meios para restaurar esse amor e esse relacionamento com Deus. Somos como plantinhas, precisamos ser restaurados todo o tempo. Bom?